Bom dia. Hoje, 10 de setembro de 2024, são 10 horas e 43 minutos em Portugal continental e vamos hoje estudar o episódio 68, estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, o primeiro livro da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, para que nos ajude, para que nos dê harmonia, paz, discernimento neste momento de estudo, para que possamos todos compreender da melhor forma as perguntas, as respostas, assim como os comentários que eu irei fazer para melhor esclarecimento das respostas e perguntas. Espero estar à altura de poder fazer esse trabalho da melhor forma. Quero pedir ao nosso guia deste trabalho, aos nossos guias espirituais, tanto meus como também daqueles que estão a ouvir, e que Jesus nos ajude e nos oriente neste trabalho, e que assim seja. E vamos então dar início ao episódio 68. Relembro que no episódio 67 ficámos na pergunta 530. Estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, e vamos para a pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. E Kardec volta a questionar: pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souber-vos colocar-vos acima das suas maquinações, deixar-vos-ão por verificar que nada lucram. E Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que, assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Pois então, tentar aqui esclarecer, por outras palavras, esta pergunta 531. É que estamos a falar de sofrimento, não é? Falamos aqui de uns que tentam fazer mal aos outros após terem já desencarnado e noutra vida continuam a tentar fazer ou a fazer mesmo, e aqui os espíritos superiores explicam como é que devemos fazer para que esses espíritos deixem de pensar no mal e substituem do mal pelo bem. Mas então, aqui falamos, como eu disse, sofrimento. É que, em certos casos, os espíritos que nós próprios ofendemos quando estamos na carne, ao desencarnarem, continuam a nos perseguir, clamando ou
procurando justiça. E às vezes Deus o permite para nos educar. Porém, se os espíritos alcançam compreensão espiritual, logo nos perdoarão. Mas, como todo o mal que praticamos fica gravado na nossa consciência, não é? Levanta-se entre nós ainda o fantasma, tomando por certa a aparência do perseguidor, subjugando as nossas forças a nos fazendo sofrer, na medida em que fizemos alguém padecer, do mesmo modo que o torturamos também, não é? Em muitos casos a obsessão não passa de fantasia que a nossa mente alimenta, e a subconsciência fornece os meios para que essa fantasia de perturbação continue. Assim, a lei da justiça se cumpre, de sorte a nos educar, instruindo de modo a modificarmos os nossos pensamentos. É neste sentido que sempre se diz que somente o que nos acompanha a lei do túmulo são as nossas ações, boas ou... Mas elas nos ajudam ou nos torturam. E Cristo, conhecedor desta ciência espiritual, desceu até à Terra para nos deixar a mais linda página de educação que conhecemos com o nome de Evangelho. Se nós começarmos a educar-nos em nos movendo na carne, no estado de encarnados, começamos a libertar-nos das ilusões. Passaremos a não sintonizar mais com aquele com o ofendido porque o perdoamos. Destruiremos as imagens gravadas na nossa consciência por amar a todos, porque o amor cobre a multidão dos pecados, desfazendo todo o mal e ainda o transformando em bem. O amor é a única virtude em que se liberta sem preço, sem exigências. Existem, é certo, muitos que sofrem moralmente e também fisicamente, como é óbvio, por influência dos espíritos inimigos, e por vezes Deus o permite para que possam compreender o valor do perdão e a necessidade de modificação do comportamento. Temos que plantar a prece todos os dias, perdoar aos nossos inimigos e mesmo amando-os. Não é fácil por vezes, mas tentemos. Que todas as inimizades, como se diz, vão se desfazendo e a paz espiritual passa a irradiar dentro e fora de nós, por justiça de Deus. Há casos que os inimigos espirituais passam de uma existência para outra e os sofrimentos prolongam por muitos séculos. Por falta em quem persegue. Por faltar, quero dizer, em quem persegue. E também nos sofredores. Perdão. Isto é o entendimento das leis espirituais. Peço imensa desculpa. A doutrina dos espíritos oferece campo aberto e condições elevadas em todos os caminhos para livrar o homem da violência, da inimizade. As letras que ora usamos, se não forem harmonizadas nestas linhas, não poderão transmitir a mensagem que idealizamos. Onde há harmonia, há paz. Atualmente, no mundo em que habitamos, prevalece o
traço da desarmonia. E é por isso que sofremos. Mas se nós conseguimos copiarmos as leis da natureza, o que as leis da natureza expressam, peço desculpa. Peço desculpa, estou com entupimento nasal. Vou repetir. Se nós conseguimos copiar o que as leis da natureza expressam, viveremos em paz. Nós sabemos todos que não existe felicidade na Terra. Felicidade entre os homens. Porque os homens não entendem a lei do amor. Às vezes pergunta-se por que Deus permite estas coisas. É porque o Senhor sabe que somente sofrendo é que iremos aprender a amar. Paulo, na primeira carta dos Coríntios, aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ou vejamos. O que é que entende que Paulo quer dizer? É quando passamos a amar, o Senhor fica mais visível aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E filtramos os seus pensamentos na naturalidade que a vida nos oferece. Por prémio ao nosso esforço no campo do melhoramento. O amor faz desaparecer o tempo e o espaço, nos tirando essa agonia do tempo, de marcação do passado, do futuro, e nos leva para viver somente no eterno, que é a felicidade. Mas não a felicidade plena, como já mencionei. Quando soubermos a grandeza dos frutos do verdadeiro amor, não sentiremos outra coisa em relação a Deus e em relação ao próximo. E vamos para a pergunta 532. Tem o espírito do poder de afastar certas pessoas, afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? E a resposta é a seguinte: de todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando paciência e resignação. Fiquei igualmente sabendo que um de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vos-la outorgou para que dela vos servais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais o mal sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa.
Então, aqui nesta pergunta 532, estamos a falar afastamento dos males. Então vejamos aqui se consigo aqui tentar esclarecer. De certo modo, os protetores espirituais afastam das pessoas certos males que as fazem sofrer. Mas tudo depende da própria pessoa. Se arrepende sinceramente de se ter desviado da lei. Isto é importante. É que os guias espirituais alegram-se quando o seu protegido se esforça para melhorar, quando estuda, mas não quando fica somente nos estudos e procura praticar o que aprendeu nas lições. Ou seja, quando estuda e não pratica. Esse aprendiz tem de sempre visível no seu caminho o seu anjo da guarda a dizer-lhe, no silêncio que a consciência registra: estou aqui, a paz esteja convosco. O homem deve compreender que quase tudo depende dele mesmo, da melhoria que se processa no seu mundo interno. Há males que se transformam por bem, como certos infortúnios e enfermidades prolongadas. Se Deus permite que sofremos, é porque é com o objetivo de elevação espiritual. Como o mundo chama, podem ser atenuados ou banidos dos teus caminhos, dos nossos caminhos, dependendo do modo como recebermos a dor e das mudanças processadas no nosso coração. Também podemos usar a inteligência para amenizar ou curar os nossos males físicos. Deus nos dotou dela para o nosso bem-estar e para que ela possa acompanhar igualmente a evolução moral das criaturas. Afastar o mal sem que esse mal entregue à criatura a mensagem de Deus não está nas cogitações dos benfeitores espirituais. Os males que estão no decreto da providência são mais difíceis de serem retirados, pois são produzidos por faltas graves no passado. No entanto, mesmo esses, a misericórdia divina pode abençoá-los e transformá-los em paz, dependendo da boa vontade do sofredor. O Espiritismo veio socorrer a todas as criaturas na Terra, mostrando-lhes os caminhos que deverão seguir na amplitude que a paz possa oferecer. O mal será afastado da humanidade quando ela entender a mensagem de Jesus e também quando passar a vivê-la. Não precisamos, por enquanto, conhecer tanta coisa, tantas filosofias espirituais. Comecemos, em primeiro lugar, a educar os nossos impulsos, as nossas paixões inferiores, que o campo será propício para todos os nossos conhecimentos para haver paz da consciência. O mundo espiritual investe nos homens de boa vontade com avaliação. Como é que é dizer? Como avaliza-os nos grandes empenhos e os acompanha em todo o fervor. Porque esses homens não agradecem pelo esforço em direção ao aprimoramento, acertando as atitudes no conceito que o amor nos propõe: afastar o mal. Se ainda acharamos o mal, é difícil, não é? Não está de acordo com leis da justiça. Eliminemos por dentro, passamos a nossa reforma íntima, que o amor se manifestará de dentro para fora. Iluminemos-nos por dentro, que o amor se manifestará por fora. Com a claridade benfeitora, modifiquemos internamente que o mundo exterior se harmonizará. Fiquemos sabendo que dependemos de nós.
depende de nós, sim, o nosso bem-estar, porque Deus já nos deu todos os recursos para podermos melhorar, para a nossa felicidade. Não sejamos obstinados no mal, que ele somente gera sofrimento. Todo o sofrimento do mundo é por causa da ignorância da humanidade. E o cerco está fechando em relação ao entendimento. Não entendeis que as dores vão aumentando cada vez mais a nos levarmos ao conhecimento e a nos levarmos à prática do amor. Se queremos que os espíritos guias afastem de nós os males, temos que começar primeiro por afastar nós mesmos os princípios que geram esse mal, que bem sabemos quais são. Basta pensarmos. E continuamos sobre o tema influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A pergunta 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que pedem que assim aconteça? Bem, esta resposta é importante. Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um poder inconsiderado. E Kardec reforça a pergunta. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de conseguirem, facilitando-lhes os gozos que a riqueza proporciona. Pois então, nesta pergunta 533 falamos de riqueza. E já vimos que é um pau de dois bicos, como chegou a ser. Ok. De certo modo, a riqueza leva o homem aos perigos morais e aos de todas as ordens. O dinheiro, quando é alinhado ao orgulho e ao egoísmo, se compara a desastres nos caminhos das criaturas. Por vezes, pedimos aos espíritos a fortuna. E, eventualmente, isso poderá ser concedido. Deus pode permiti-lo como lição, uma prova, como um fardo que pesa bastante nos ombros. Entre os espíritos que se servem de instrumento para canalizar a riqueza, quase sempre estão os nossos inimigos. Protegerem o mal na sequência da nossa vida. São favores perigosos e não lhes devem faltar ao agraciado a oração e a vigilância. O outro, sim, não faz mal nem faz bem, mas a falta de educação moral nas criaturas é que o emprega nas finalidades escusas. Se ganharmos alguma fortuna de repente, temos de ter cuidado com a sua aplicação. Ela pode ser motivo de glória para a nossa vida, mas também motivo de desespero. Não devemos pedir aos espíritos riquezas. Temos de trabalhar, que se Deus achar conveniente, te proverá, sem agressão às forças superiores. Deixemos que o Senhor faça a sua vontade e não a nossa. O homem não sabe o que pedir. Se Deus concede à pessoa riqueza, isso quase sempre é por provação. No entanto, já se encontra no mundo muitos ricos que entraram no reino do céu, que conhecem e sabem empregar os seus bens materiais como ajuda para conhecer a verdade. O dinheiro em demasia pode nos levar-nos como se diz, aos desregramentos sociais, ao abuso da comida
e ao uso da vida. É bom que notemos a fala de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, conforme o capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o tudo para a glória de Deus a que Paulo aqui se refere é usar o que se deve usar, mas com conhecimento, com moderação, com entendimento. Não devemos esquecer o equilíbrio na alimentação, e se for o caso da vida, porque o homem correto deve fazer tudo para a glória de Deus, sem sair da moral evangélica, de modo que a conduta de Cristo opere no seu coração. Quem passar por este crivo da riqueza, se não for influenciado pelas paixões inferiores e pelos desequilíbrios sociais, está preparado para usar o dinheiro de maneira honesta, onde o amor pode vibrar na sua pureza e avançar nos caminhos da caridade. Não te esqueçais, mas se Deus te conservar na pobreza dos bens materiais, não nos revoltemos. Por não passar isso de uma prova, te preparando para uma vida melhor. Confia e espera, trabalhando como se estivesse na fatura de tudo. Desculpem. Vou repetir. Confia e espera, trabalhando como se estivesse na fartura, no excesso de tudo. Peço desculpa pelo erro. Do modo que pensas, ainda vives. Não deixes que o fermento do mal cresça no teu coração. Ele atrai espíritos da mesma natureza a te inspirarem coisas inúteis para a paz da consciência. Se porventura pediste aos espíritos a fortuna fácil e essa não chegou para ti, dá graças a Deus, pois estás sendo protegido pelos teus guias espirituais, dentro da facilidade que enroscam serpentes perigosas. Contenta com o que tens, que os céus sabem o que convém te ofertar. E vamos à pergunta 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? E a resposta é a seguinte: algumas vezes é isso, efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andeis errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nos casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos abstinais a ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm pelos vossos excessos. Vós mesmos vos constituís em vossos bons génios. Então, nesta pergunta 534, falamos sobre a influência espiritual. Como lemos as primeiras perguntas sobre a influência dos espíritos na vida dos homens, em que Kardec perguntou isso aos espíritos superiores, e a resposta foi que influenciam muito mais do que pensas. Durante toda a vida do ser humano existe influência dos espíritos, bons ou maus, conforme a conduta da pessoa. Os planos que tentamos realizar, se forem dentro das condições que o nosso destino comporta, se servirem para o nosso aprimoramento espiritual e erguerem a nossa conduta, serão facilitados pelos guias espirituais. No entanto, se nós investirmos no orgulho, na vaidade, no egoísmo, atrairemos espíritos com as mesmas tendências para nos ajudar. Como todo mal fracassa,
devemos aprender uma lição ainda algo penosa, mas pela qual é necessário passar. Entretanto, Deus não nos espera de vista. Ele somente concede as provações, os fracassos, como escola para os seus filhos. A influência dos espíritos, quer sejam de luz ou quer sejam das trevas, se dão em todos os lugares. É por isso que a doutrina dos espíritos apareceu na Terra, para cientificar as criaturas dessas verdades e ajudá-los a sair das armadilhas das sombras, para ajudar as criaturas já chegaram a elas e continuam chegando inúmeros livros pelos canais mediúnicos, para alertar a todos e induzir a humanidade a despertar pelas suas boas qualidades, de maneira a se policiar a si mesmo. Quando nós elaboramos um plano, devemos pensar bastante sobre ele. Devemos pedir conselhos aos mais experimentados, aos mais experientes, de modo a não errarmos os caminhos. Não devemos gastar o tempo, principalmente dos espíritos, em coisas vãs. Sacudir o pó das sandálias. Não dizer evangélico é esquecer tudo o que possa gerar maledicência, usura, desonestidade, sim, orgulho, egoísmo, falsidade e violência. Devemos ouvir Jesus em todas as suas andanças, todos os seus caminhos, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas atitudes, esforçando-nos para colocarmos em prática os seus ensinamentos. Se isso não acontece, sofreremos as consequências do nosso desleixo. E eis que disse o Mestre, em Mateus 7:26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, com estas palavras do Mestre, para que nós mereçamos as boas influências, é necessário que ouçamos as palavras de Jesus e as coloquemos na nossa vida, pelo menos esforçando-as para vivê-las. Com essa modificação, as nossas companhias espirituais mudarão igualmente. Lembremos do provérbio: diz-me com quem andas, que te direi quem és. Quando se observam muitos espíritos, as sombras, acompanhando alguém, já sabemos de antemão quem ele é. A atração é lei de justiça em todo o universo. Os iguais sempre se... E vamos à pergunta 535. Quando alguém de venturoso nos sucede... Vou repetir. Quando alguém venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. E Kardec volta a perguntar: que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? A resposta. E Kardec volta a perguntar: no entanto, há pessoas que não pedem perdão, nem agradecem, aos quais tudo sai bem. Assim é de facto. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade, de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, nesta pergunta 535, é que nós falamos aqui de gratidão. É que quando há uma coisa de bom nos sucede, o maior dever da criatura é agradecer a Deus pelo bem que Ele nos concedeu. E em seguida, entender o agradecimento aos benfeitores da eternidade, que sempre se encontram trabalhando em nosso favor, nos deixando a paz.
A gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois é irradiação do próprio amor. O agradecimento é, pois, ainda a demonstração de educação. O recebermos que vem ao nosso encontro por diversas linhas de manifestação, tudo é permissão de Deus. Ele, o Senhor do Universo, é onisciente e sabe de antemão o de que mais necessitamos, ou aquilo que mais necessitamos para o nosso bem-estar. O agradecimento deve estar presente em tudo, em todos os acontecimentos da nossa vida. Se nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que recebemos e fazemos, e fazemos todos os dias, automaticamente não desejamos ouvir o Senhor. Não é Ele que se afasta do nosso coração. Somos nós que fechamos os ouvidos e os olhos para não ouvi-lo e vê-lo. As consequências não são boas. É o filho que se esquece do pai. Se tudo e em tudo dependemos de Deus e nunca sairemos desta dependência, porque lutamos contra a força soberana que nos criou e que é o Pai de todas as coisas. Passamos a ser ignorantes e o ignorante nunca é feliz. Não que o Pai o abandone, a ignorância é que não aceita as lições. No entanto, o tempo passa a mostrar aos que sofrem os caminhos da paternidade onde existe o amor. Temos que começar onde estivermos, a irradiar e a falar sobre gratidão. Primeiro do que tudo a Deus, depois àqueles que sempre nos dão as mãos, que nos ajudam a caminhar. Sermos gratos à nossa família, à nossa sociedade, aos nossos governos, aos nossos companheiros de trabalho, aos nossos superiores, à escola com os professores, à natureza em todos os aspectos, aos animais, em todas as suas dimensões, ao espaço, ao tempo, aos aparelhos com que trabalhamos, os livros que nos trazem as mensagens. A vida que tudo registra nos devolverá a gratidão em forma de amor, e esse amor é o alimento de excelência da nossa vida. Se observarmos alguém que não se lembra da gratidão pelo que recebemos e pelo que recebe, está bem, em muitos aspectos da vida terrena, não levemos isso em conta. Tudo não passa de misericórdia e da divindade, de tolerância para com os ignorantes. Mas, mais tarde, esse alguém deverá lutar em caminhos cheios de espinhos, como Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco. Vou-te mostrar o quanto deves sofrer por mim. É bom que entendamos as mensagens do Cristo quando um dos seus discípulos queira sair do seu convívio para enterrar alguém. Em Mateus, Jesus disse: segue-me e deixa aos mortos sepultar os próprios mortos. Pois se alguém esqueceu do seu dever ante a atividade suprema e procura outros afazeres materiais, dizendo que não tem tempo simplesmente para a manifestação de amor ao Pai e que tudo nos dá, até a própria vida, esse está morto. Deixa-o conviver com as coisas mortas e sigamos Jesus, que é vida e vida eterna. Algum dia os homens acordarão da ignorância. Aos leitores destas páginas simples de que são ditadas com amor, que sejam gratos para com aquele que nascemos e em que vivemos e em quem vivemos. Porque a nossa felicidade se encontra na obediência das suas leis morais e eternas. Somando-as, encontraremos a divina equação a que chamamos de amor. Então, agora vamos a outro tema, que é a ação dos espíritos nos fenómenos da natureza. Pergunta 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial?
os grandes fenómenos da natureza, os que se consideram como perturbação de elementos? E a resposta é a seguinte: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam-se sempre o homem nesses fenómenos? Às vezes tem como imediata razão do ser no homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E Kardec volta a perguntar: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo? Porém, sabemos que os espíritos exercem a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas evidentemente, é a resposta dos espíritos, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus das escalas dos mundos. Pois aqui nesta pergunta 536 falamos sobre a experiência, digamos que são fenómenos da natureza, não é? E falamos aqui sobre os espíritos e a natureza. É que estes fenómenos da natureza, as erupções vulcânicas, que chegam a soterrar cidades, como no caso aconteceu de Herculano e Pompeia, na Itália, são agentes das provas coletivas das criaturas que ali parecem pareceram, não é? Mulheres e crianças, até animais, sendo que estes últimos nada têm a ver com as provas e expiações, pois ainda estão em processo de espertamento. Morreram bilhões de animais marinhos pela alta temperatura das águas, e as cinzas irradiavam calor que ultrapassavam o raciocínio dos próprios homens de ciência da época. Morreram igualmente muitas pessoas do campo que não participavam dos bacanais de Roma. Tudo isto foi programado por elevados espíritos, agentes de Deus, para dar cumprimento às leis de justiça e ao processamento de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo por serem permissão de Deus. Eu peço imensa desculpa, estão a ouvir uma música de fundo, mas infelizmente as pessoas não sabem respeitar umas às outras, e é isto que acontece, e vá lá que ainda estão com volumes baixos, mas enfim, é o que temos. Eu queria dizer que vejamos a resposta que os espíritos luminares que assistem Kardec deram à pergunta que nós estamos a focar-nos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então notemos que quando os homens não fazem a guerra, a natureza a faz, motivando o despertar de almas para as coisas espirituais. Essa catástrofe da natureza acima referida aconteceu no momento do sacrifício dos cristãos no Coliseu de Roma, por ordem daqueles que estavam descansando em suas piscinas térmicas. Outros eram velhos devedores do passado, cujas façanhas tiveram como cenário o Egito e outras nações guerreiras. Deixamos então ensinar que a morte é vida. E os meios de morrer são diversos de acordo com as necessidades de cada um. Os espíritos da natureza são os agentes de todos os movimentos relacionados com ela, por ordem de Deus. Eles sabem o que fazer ante das necessidades humanas e mesmo da própria natureza. Se ainda não compreendemos porque Deus permite essas matanças, temos de estudar e trabalhar, que o tempo não passará em vão. Ele vai-nos trazendo para todos nós a verdade que sempre fica de pé.
Ainda existem muitos segredos que depois iremos desvendar de acordo com a capacidade humana. Compete a cada um de nós, encarnados ou desencarnados, esperar, mas não com os braços cruzados, mas operantemente, sendo operantes. Deus não exerce ação direta, mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos aos quais podemos chamar engenheiros federais, ou como queremos chamar, desde que as inclinações sejam referentes a espíritos de alta linhagem, que tudo conhecem com precisão, o que os possibilita dominar a natureza. É que as divisões da natureza são diversas. A cada divisão existe como departamento, assim gerido por espíritos angélicos, que comandam e fazem com que trabalhem até os ignorantes para a paz do universo. A assistência espiritual existe desde os homens aos anjos mais qualificados, desde o elemento primitivo aos maiores ninhos cósmicos da vastidão do infinito, sem esquecer todos os tipos de animais. É bom que possamos analisar o trabalho da espiritualidade superior na manifestação do seu carinho para com a vida, em nome do Criador. Analisemos o que temos feito pela harmonia da natureza. É importante isto. E vamos à pergunta 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com uma única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos como atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros presidir o fenómeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. E então Kardec reforça a pergunta: poderá então haver espíritos que habitem no interior da Terra e presidam aos fenómenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenómenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que receberei a explicação de todos estes fenómenos e os compreendereis melhor. Então, esta pergunta, sobre esta pergunta 537, com base naquilo que Kardec questionou aos espíritos, falamos sobre os deuses. É claro que sabemos que os deuses não existem. Os antigos davam uma classificação que na altura até era aceitável, digamos, porque falta de conhecimento. Ou seja, classificavam os espíritos agentes de Deus como sendo Deus menores, por não compreender as leis do Senhor, manifestando-se em tudo e garantindo a vida por onde ela seja. O falar, a linguagem dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamento da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Ou seja, em todos os seus aspectos existem espíritos altamente evoluídos e, sendo conjugados pelas forças maiores, ajudados por os agentes menores da restauração da vida sob as bênçãos do Criador. Assim, a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares, as chuvas, os ventos, os pássaros, os peixes, as floras, os animais, as tribos indígenas, as indústrias, os homens, os lares, as cidades, os estados, as nações e a própria terra têm os seus cortejos de almas na sua direção, capazes de ajudar corretamente no equilíbrio, de forma que a vida manifesta cada vez mais presente a força soberana, a que chamamos Deus. Existe o espírito da natureza, cujo trabalho é de preservar a vida estuante em toda a parte, e eles desenvolvem nos homens a soma da devastação que a ignorância impulsiona. Os espíritos presidem aos fenómenos geológicos, não precisam habitar no interior da Terra, como muitos pensam, para tal objetivo. Esse trabalho é feito pela força do pensamento, por manipulações de fluidos que são colocados neste ou naquele lugar,
e que a química se encarregará de fazer manifestar. Todos os fenómenos são vigiados pela força divina que permite ou não a sua realização. O que os homens do passado achavam que eram deuses eram espíritos de alto porte espiritual, encarregados de orientar outros menores na execução dos trabalhos da natureza. Alguns dos teólogos naturais que os viram possuídos da terceira visão, os classificaram como sendo deuses na função de preservar a natureza. O progresso, no entanto, tem a capacidade de corrigir equívocos, mostrando verdades mais acentuadas para os que se encontram preparados para tal. Hoje, pelo meio da mediunidade que o Espiritismo educa, podem-se observar esses chamamentos, esses chamados deles, que comunicando-se com os homens a dizer uma verdade mais limpa do que antes e que no amanhã receberá revelações mais elevadas do que as de hoje. Nosso turno, na nossa casa, no nosso trabalho e mesmo no nosso lazer, se encontram muitos espíritos nos vigiando, nos ajudando e por vezes nos perseguindo de acordo com a nossa índole. Porém, a doutrina espírita nos ajuda a conviver com eles, extraindo desse convívio lições imortais para serem eles os nossos irmãos, mais ou menos evoluídos. Mas não deles. São espíritos que vivem em faixa diferente da nossa. Todas as religiões sabem da existência desses espíritos, do trabalho por parte deles, em nome do Criador. Não sejamos tolos na arte de compreender, porque a verdade, e sempre ela, onde quer que se manifeste. Se existe um diretor para a Terra, no caso é Jesus Cristo, Cristo da Terra, essa mesma lei abrange toda a criação em todos os sentidos que possamos pensar e que ainda escapa às nossas deduções. Deus, o supremo mandatário do universo, comanda toda a vida onde ela palpita, usando todos os seus filhos para o comando de todas as coisas, sem que ele perca de vista o cinetismo cósmico. E vou passar à pergunta 538. Formam categorias especiais no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenómenos da natureza? Serão seres à parte ou os espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta é a seguinte: que foram ou que serão. E Allan Kardec volta a perguntar: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou aos inferiores da hierarquia espírita? Isso conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim os espíritos, entre os espíritos, como entre os homens. Perdão. Então, nesta pergunta 538, falamos de espíritos diferentes. Deus é justiça e amor. Sendo assim, o que todos já reconhecem, ele não poderia ter criado espíritos à parte diferentes. Eles são todos iguais para manifestar a glória do Criador. Poderia o Senhor criar espíritos inferiores ou superiores? Claro que não. Onde estaria a justiça e mesmo o amor? Se bem que Jesus disse, anotado por Mateus, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Se analisarmos toda a criação, veremos com facilidade a perfeição de tudo o que existe, expressando a perfeição do Criador em todas as coisas. Do modo que Deus criou o primeiro espírito, continua a criar sem mudanças. Se ele mudar para melhor ou para pior, não existe nele perfeição.
Todos nós temos os nossos caminhos, os mesmos caminhos, que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece, a fim de despertarmos para as qualidades colocadas por Deus no nosso coração, que pulsa na alma como foco de luz. Perdão. Os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes eles operam mudanças de posições, quais os homens da terra para armazenar experiências, mas no fundo são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. Há filosofias pregando que na população dos espíritos da natureza muitos não se encarnam, nem reencarnam. Como se enganam. Muitas citações são ainda segredo de Todo-Poderoso, pois os próprios espíritos encarregados de revelar a verdade vão dizendo de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas, tornando a dizer somente a verdade ficará de pé. Queremos saber mais do que já sabemos e fazer confusão na nossa cabeça. O que precisamos saber? Deus dá a ordem para que possa ser dito com suavidade, sem alarde e sem forçar o modo de ser das criaturas. Todas as verdades novas e exatas aparecem nos homens vestidos da roupagem simples e na característica da humildade para que todos possam compreender com alegria. Algumas religiões convenceram os seus seguidores de que o espiritismo é a religião do diabo. Deus criou tudo, até o diabo, como é chamado. E vê bem, esse Deus onisciente sabe do passado, do presente e do futuro. Porque queria ele criar um ser que lhe desse trabalho mentido em seu nome. Não existem seres diferentes da sua estrutura. O diabo é nosso irmão, que com o tempo se voltará para o bem e passará a ser anjo, cooperando na criatura das coisas que o amor preside. O conhecimento dos antigos deu algum toque de verdade para ser completado pela doutrina dos espíritos que vai ganhando em todo o mundo. E essas pessoas, pelo seu poder de verdade, inúmeros espíritos trabalham na natureza, mostrando a Deus todos os seus contornos. Paremos um pouco nos nossos trabalhos, ou mesmo nas nossas horas de lazer, e observamos uma abelha no seu trabalho. E vejamos o que ela faz, que o homem, com toda a sua inteligência, ainda não aprendeu. Ele somente copia mesmo a cópia mal feita. Vejamos bem o só detalhe para que possamos sentir o Criador. O zangão percebe a irradiação que emite a rainha, uma distância aproximada de 10 km, em ondas curtas, saindo da sua procura, e ela sente que está partindo em busca da procriação, sem que erre o caminho. E os milhares de factos que existem em um apiário, não é Deus pelos seus mais qualificados agentes que manda a vida? E o nosso corpo físico? Já reparamos que a maravilha do seu funcionamento? Pensemos nisto e veremos que o Senhor, dentro e fora de nós, opera maravilhas ao sustento da vida. E vou ficar hoje para esta pergunta 538. Vou ficar para esta pergunta porque está-me a faltar um pouco de concentração devido ao barulho. Mesmo com janelas fechadas, é incrível o barulho que ouço na minha casa. A falta de respeito que as pessoas têm. Mas enfim. Quero agradecer a Jesus, nosso Mestre, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, pela paz, o
discernimento e pela alegria de podermos partilhar estes conhecimentos expressos no Livro do Espírito. Quero pedir também ao Pai, Jesus, que envie o perdão a estes meus não vizinhos que não sabem respeitar a vida dos outros num condomínio. Para que eles vão tomando conhecimento de onde vivem, vão tomando conhecimento de terem vindo para outros países com outros meios sociais para melhoramento das suas vidas e mesmo assim não respeitam os que cá já habitam. Que a paz esteja com eles. Que os seus guias os protejam. E façam ver o que está errado. Obrigado, Jesus, e ficais sempre em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja. Faltarei, dentro de um par de dias, para o estudo do episódio 69, perdão. Obrigado, e que Jesus permaneça sempre nos vossos corações.